com um tema para o nosso concílio, e esse tema é um tema que Deus quer falar conosco. Eu acho que só o tema já traz uma mensagem: coragem para ser diferente. Mas por que nós temos que ser diferentes, né? Temos aqui a primeira folha da pasta e tem um programa. O Jackson, me diz aí o ok quando... E nós temos aqui uma saudação para você ler, importante para você refletir. Mas abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5, verso 14. Mateus, que é o tema de nossa mensagem, está baseado no livro de Mateus, capítulo 5, verso 14. Eu não vou me deter só nesse texto, mas diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Quantos acharam? Digam amém? Amém. Vós sois a luz do mundo. Jesus está dizendo o que eu e você somos diante da sociedade. E eu preciso entender o que é ser luz do mundo num tempo em que nós percebemos que há tanta influência do mal, há tanta influência das trevas. Se puder desligar esse ventilador atrás de mim, é possível? Diz assim a nossa introdução: acredito que estamos vivendo os últimos dias profetizados na palavra de Deus pelo apóstolo Paulo. E a nossa sociedade está cada vez mais corrompida em termos morais, espirituais, e percebemos quanta violência, insensibilidade, egocentrismo, tudo isso está aumentando a cada dia, e a tendência, lamentavelmente, é piorar. Então a gente observa que Paulo, quando ele escreve a Timóteo no capítulo 3, de verso 1 a 5, ele diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos o quê? Difíceis. Eu vou precisar que os superintendentes me ajudem fazendo algumas leituras. Se for possível, passa o microfone aqui para Edelto. A gente vai citar alguns textos e aí nós vamos fazer a leitura. Paulo está dizendo que nos últimos dias teríamos tempos difíceis. É claro que se formos estudar a história, vamos perceber que tempos difíceis aconteceram em muitas circunstâncias dos tempos passados. Mas Paulo estava se referindo ao tempo do fim, que a malignidade, a corrupção, a violência, a maldade no coração dos homens haveria de aumentar e de se intensificar de tal maneira quando estivéssemos próximos da vinda de Jesus. Sabe, porém, que nos últimos tempos teríamos momentos difíceis. Homens amantes de si mesmo, blasfemos, avarentos, jactanciosos. E ele dá uma lista que eu não gostaria de em nenhum momento pertencer nenhum item da lista que Paulo fala a Timóteo. E lamentavelmente, a igreja brasileira, quando eu digo a igreja brasileira, eu não estou me referindo à denominação A, B ou C, eu estou falando de uma forma geral. A igreja brasileira
Dentro dela estão todas as denominações independentes, as neopentecostais, as históricas, enfim, todas elas, percebe-se que há uma crise. Quem teve a oportunidade de uma conversão de décadas passadas, ou uma década atrás, pode dizer que muita coisa mudou. Sim ou não? Muita coisa mudou no Evangelho, nas igrejas, e até mesmo aquelas que não querem ser influenciadas, elas, infelizmente, sua membresia, que hoje tem acesso a uma farta comunicação, Facebook, internet, Orkut, os pastores televisivos, a imprensa, a mídia gospel, nossos membros têm acesso e acabam, de certa forma, tendo influências. E, dentro de um percentual, é lamentável dizer que a influência benéfica é um percentual muito pequeno. E a influência ruim, não agradável, não boa, nociva, ela é muito maior dessa mídia gospel evangélica que a gente vê por aí. Então, o que fazer? Qual é a resposta da igreja nesse tempo que Paulo diz, tempos difíceis? Como lidar com esse momento da igreja, com esse momento da história cristã no mundo, visto que nós, eu e você, que queremos andar na verdade, que queremos ser homens de Deus, que faz aquilo que é certo e correto, temos uma oportunidade de andar na contramão e de ser diferente de tudo isso que está acontecendo e que certamente não tem sido o agrado e a vontade de Deus. Mas como dar uma resposta? Eu digo, irmãos, a resposta é difícil, porém não é impossível, porque Deus continua contando com os remanescentes, com aqueles que querem ser fiéis à sua palavra e que não abrem mão de uma vida de devoção, de santidade, uma vida diferente, uma vida em que nós queremos andar segundo a pureza da palavra. Por isso estamos aqui, refletindo, conjecturando, ouvindo Deus falar, porque nós queremos algo mais, queremos aprender do Senhor, queremos manter o nosso passo, queremos manter o nosso rumo. Nós temos uma passada, nós temos uma direção, e nós não queremos sair dessa direção. Ainda que influências venham sobre o seu ministério, ainda que influência venha sobre a sua igreja, meu irmão, permaneça fiel na passada de Deus. Você pode dizer glória a Deus? Salvação ou solução? A mensagem de salvação, irmãos, tem sido substituída pela mensagem de solução. Você pode observar quem está pregando hoje na mídia sobre cruz. Quem está pregando hoje nas mídias ditas evangélicas sobre arrependimento, sobre conversão a Cristo, sobre o pecado que traz consequências drásticas e terríveis na vida das pessoas. Parece que essa mensagem não é uma mensagem hoje muito popular. É ou não é verdade? Qual é a mensagem popular hoje? A mensagem de solução. Ela não é uma mensagem que eu diria que é antibíblica. Mas a mensagem de solução, desassociada da palavra da cruz, a palavra de solução desassociada da palavra de arrependimento, de conversão, arrependimento de pecados, ela passa a ser uma mensagem atrativa, sim, mas que não vai levar as pessoas ao céu, porque ela só traz soluções da terra, ela só traz soluções
dos bens materiais, das necessidades que o ser humano tem. São mensagens motivacionais, interessantes, de certa forma até importantes, mas se ela vier sem cruz, sem Jesus, sem vida de arrependimento e santidade, ela é uma palavra que não conduz o pecador ao reino dos céus. O que diz a palavra em Oséias capítulo 4, verso 6? Vamos ler aí com um dos superintendentes. Oséias capítulo 4, verso 6. Pode ler, pastor Moacir? Na Bíblia. Vamos lá. Rapidamente. A mensagem de salvação, ela foi substituída pela mensagem de solução. Certos obreiros têm apresentado o Messias com motivações erradas e feito de seus cultos verdadeiros shows, é ou não é verdade? Espetáculos sensacionalistas. Tem aqueles que estão vendendo amuletos da fé. Eu lembro que quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, os índios tinham ouro, é ou não é verdade? Muito ouro. Diga, muito ouro. E os portugueses ficaram de olho no ouro dos índios. Então o que eles fizeram? Vamos dar para eles presentes. Coisas de quase nenhum valor. E vamos pegar o que eles têm de valor, que é o ouro. Então os portugueses passaram a dar presente aos índios. Vocês sabem o que os portugueses deram aos índios? Espelho, pente, coisas tão supérfluas que para eles era fácil se desfazer daquelas coisas. E em troca recebiam ouro. E me parece que tem espertalhões por aí que estão fazendo a mesma coisa. Tome aqui um galho de arruda, que isso vai resolver o teu problema. Em troca, esse galho custa R$50. Irmãos, com R$50 a gente faz uma feira abençoada. É ou não é verdade, irmãs queridas? Você traz aipim, você traz feijão também, você traz aipim, você traz frutas, tantas coisas. E os espertalhões estão vendendo amuletos da fé. Vamos ler Oséias. Pode ler, pastor. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu rejeitarei, para que não sejais sacerdote diante de mim. Visto que esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Conhecimento de Deus, conhecimento da palavra, conhecimento da verdade. E quem conhece a verdade não é enganado. Amém, igreja? Quem conhece a verdade não vai atrás de qualquer mensagem. Quem conhece a palavra, quem conhece a Deus, sabe o rumo certo. Não se deixe enganar. Por isso que é importante, eu e você obreiro, eu e você líder, você pastor, você que apacenta, alimenta tuas ovelhas. Escola bíblica dominical ainda está em moda. Sim ou não? É lá que são os primeiros passos das ovelhas, com a palavra. É lá que tem um crescimento espiritual. É lá que as ovelhas começam a beber das verdades. Então, quando elas ouvem abobrinhas por aí, ou conversa mole, ou conversa fiada, ou quando lhes oferece amuletos da fé, elas não dão ouro, porque elas têm o conhecimento. Mas um povo é destruído, um grupo de irmãos são destruídos quando não têm o conhecimento de Cristo. Ainda a palavra de Deus diz, os irmãos podem ler para nós, aí um dos pastores, Lucas 1,77, para dar ao seu povo. Eles vão ler esse texto para nós. Mas é evidente que
Quem experimenta a salvação em Cristo terá vitórias e momentos em suas vidas. Não negamos que Deus tem solução para os diversos problemas, não negamos isso. Mas o cristão salvo pela cruz não vive de conjecturas, possibilidades. Ele tem convicções e coragem para ser diferente de tudo isso. O crente que conhece Jesus, o crente que conhece a palavra, não vive de conjectura, ele sabe o Deus que ele serve. Amém? Para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados. Para dar ao seu povo conhecimento da salvação. E é isso que a igreja hoje precisa. A igreja precisa de conhecimento, de conhecer. Prossigamos em conhecer ao Senhor. Se eu e você formos pessoas que estimulam as pessoas a terem mais intimidade com Deus, a se aproximarem de Deus, se nós formos pessoas motivadoras, você não vai ter problemas com aqueles crentes que estão tendo intimidade com Deus, porque quem tem intimidade com Deus obedece. Quem tem intimidade com Deus está debaixo de autoridade. Eu estava celebrando o casamento da minha filha Isabel, eu estava dizendo, quando a moça casa, ela só transfere a autoridade. Ela está debaixo da autoridade do pai, e quando ela se casa, o pai a entrega ao noivo, ao marido, e a moça, a jovem, passa a ficar debaixo da autoridade do marido. É uma transferência de autoridade. Isso não é ruim para as mulheres, não. Isso é proteção para as mulheres, porque ela está debaixo de uma autoridade. A responsabilidade está sobre o homem, sobre o marido, de cuidar, de prover, de assistir. E até se as coisas não estiverem bem no lar, é o marido que tem que ir lá diante de Deus e trazer a glória de Deus para dentro de casa. É o marido que tem que trazer a bênção de Deus para dentro de casa. É o marido que tem que se preocupar em que o seu lar seja um ambiente agradável, aonde a esposa e os filhos sintam vontade de estar. É o marido que tem que tornar esse ambiente agradável. Poxa, minha casa é um lugar feliz, é um lugar de felicidade. Isso é submeter a autoridade. E assim, quando nós estimulamos as pessoas a conhecerem a Deus, elas vão conhecendo Deus que não abre mão de estarmos debaixo de autoridade, porque a autoridade ela é protetora. Viu, obreiro? Líder, pastor, você que também está debaixo de autoridade, de bispos, de líderes, de pastores, superintendentes, você está debaixo de proteção, você está debaixo de um cajado que abençoa a tua vida. Quantos querem continuar sendo abençoados? Diga amém. Vejamos aqui então o livro de Romanos 1, 12, 16, né? Podemos ler esse texto? Pastor Edel. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então não temos que ter vergonha do Evangelho de Jesus, o Evangelho da salvação, que também traz solução, mas que prioriza a salvação. Efésios capítulo 1, verso 13. Em que também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Paulo está dizendo que você foi selado, crido no evangelho, o evangelho da salvação. Então acho que você tem que priorizar essa palavra. É muito fácil a gente querer seguir certos modelos. Eu não tenho nada contra a campanha, até porque, vez por outra, a gente realiza uma campanha na igreja, durante a semana, isso é válido. Mas tem pessoas que estão exagerando por aí fora. E às vezes, com o intuito, com aquele desejo de encher a igreja, negocia-se valores, negocia-se princípios inegociáveis. Irmão, não tem atração maior para a igreja
do que o evangelho que cura, salva, liberta e batiza com o Espírito Santo. Esse evangelho transformador ainda está em moda. Esse evangelho transformador, que é o poder de Deus para todo aquele que crê, e que Paulo disse: a cruz de Cristo é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Aleluia. Então esse evangelho não mudou, esse evangelho está em moda, e é essa palavra que eu e você temos que continuar pregando, e não temos nenhum momento de se envergonhar dele. E Paulo disse isso: eu não me envergonho desse evangelho, o evangelho que muda, o evangelho que transforma, o evangelho que fala de arrependimento, o evangelho que fala de conversão e salvação. Aleluia. Podemos ler o próximo texto. Filipenses 2, verso 12. De sorte, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Tem outra tradução que diz: desenvolvei a salvação. Quem tem essa tradução? Essa tradução eu gosto dela. Desenvolvei a vossa salvação com temor. Tem gente que acha que a salvação já está garantida, não perde. Você não anda na linha, não anda diante da verdade, você vai ver se corta ou se não corta da videira verdadeira. Cuidado com certas teologizações por aí, que de nada trazem e não acrescentam às pessoas aquilo que é preciso acrescentar. Eu prefiro acreditar que eu dependo de Jesus, que eu dependo da graça. E se eu dependo da graça, eu não posso me afastar da graça. Eu, durante muito tempo, ouvi certas analogias de alguns obreiros abençoados, irmãos queridos. Um deles é: olha, o crente tem que ser como a águia. O crente tem que dar altos voos. Concordo com isso. Mas eu também acho que o crente também tem que ser igual um pinto. Eu não sei se você vai concordar comigo, porque a águia é muito mais, né? É uma representação muito melhor, maior, né? A águia voa alto, tem visão longe. Poxa, que analogia maravilhosa. Mas, às vezes, as pessoas esquecem que no Novo Testamento, Jesus fez duas comparações. Ele comparou o seu povo com ovelha e com pinto. Quando ele chega em Jerusalém, ele olha lá para Jerusalém e diz assim: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar como a galinha ajunta os seus pintainhos, que é a mesma coisa que pintinhos. Jesus sentiu um desejo de abraçar, de cuidar, mas ele foi rejeitado. Jesus disse: bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, vocês são minhas ovelhas. Eu quero cuidar de vocês, eu quero apacentar vocês, deixe que eu cuide de vocês. Mas ele foi rejeitado. Aí lá no Salmo 91, irmãos, diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, vai por aí afora, e tem um momento que diz no Salmo lá: debaixo das suas asas estareis seguros. Isso significa independência. Independência não. Significa dependência. A águia é independente, pintinho é dependente. Essa é a diferença da analogia que nós estamos fazendo agora. A águia, ela não precisa de ninguém, ela já está nas alturas. Ela é independente. O pintinho é dependente. E a galinha, sua mãe, ela é capaz de dar a sua vida. Ela morre, mas protege os seus filhos. E Jesus fez isso. Ele morreu para nos proteger. Ele morreu para nos colocar debaixo das suas asas. Eu quero depender de Jesus.
Eu quero depender da graça de Deus. Eu não quero ser independente, mas eu quero depender do seu amor, do seu favor. A graça é favor de Deus aos homens. Louvado seja Deus. Tópico número 2. O número 1, salvação ou solução. Tópico número 2, cuidado com os lobos gananciosos. Eu pergunto aos meus irmãos, será que existe hoje, nos dias atuais, muitos lobos gananciosos, sim ou não? Mas já não passou a época dos lobos? Não é só no Antigo Testamento, lá atrás na igreja primitiva? Agora não. Agora não tem lobo, agora só tem ovelha. Será que é assim? Jeremias 6, verso 13, antes que os irmãos leiam, pode parecer alarmante, mas é a pura realidade, irmãos. Há um incêndio na igreja brasileira de proporção catastrófica. Que isso? O senhor está sendo pessimista? Eu pensei muito antes de escrever isso aqui e falar isso para os irmãos. O incêndio na igreja brasileira de proporção catastrófica é o que nós estamos assistindo. Liga a televisão. Em todo o Brasil, se você ligar a televisão, você vai ver um incêndio na igreja brasileira. E são os comentários nos botecos, são os comentários nos restaurantes, são os comentários nas ruas, são os comentários nas oficinas, são os comentários nos bancos, são os comentários nas repartições públicas, em todo lugar. Que os crentes estão brigando, que os pastores estão brigando por rebanho. E nisso tudo se percebe que está lá o vil metal. Então tem um incêndio de uma proporção catastrófica, e é irreversível isso, lamentavelmente. Mas diante disso tudo que estamos assistindo, temos a certeza e a convicção que o Senhor separou um povo que ama a sua palavra, que crê na verdade, que anda na verdade e que não aceita toda essa sujeira que está sendo lançada no ventilador da mídia. E aqui nós temos muitos, amém? Homens e mulheres de Deus que andam na contramão e que têm coragem para fazer a diferença. Que têm coragem para ser diferente. Quantos têm coragem para ser diferente? Diga amém. Diga glória a Deus. Podemos ler o texto. Pastor Edelto. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Meu Deus, tanto o profeta como o sacerdote usa de falsidade. Será que você viu esse filme em algum lugar? Será que você ouviu alguma história por aí que tem mais trazido tristeza do que alegria? Mas nós precisamos de coragem para ser diferente, porque eu sei que Deus conta com homens sinceros, verdadeiros, que não se calam diante disso tudo, irmãos. E não se escondem diante desse momento. Eu e você não vamos nos esconder. Seja profeta de Deus verdadeiro. Seja homem de Deus verdadeiro. Seja sacerdote que faz a diferença lá no seu bairro, lá na sua cidade. Seja um sacerdote que paga o preço e que vive a palavra com intensidade. Aqui não. Lá fora pode até ser, mas aqui não. Aqui não tem corrupção. Aqui não tem gente que dá um jeitinho, não. Aqui tem gente que ama a Deus. Aqui tem gente que vive com seriedade diante da igreja. E que vive com transparência com a sua membresia. 2 Pedro 1,19. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem sabeis, bem fazeis, em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Pedro está falando de uma palavra profética na luz. E nós começamos aqui a dizer, vós sois a luz do mundo. Eu estava lembrando de
duas reportagens que eu tomei conhecimento. Eu cheguei até a ver na internet.